Escolha pelo nome de Edilene Lobo revela uma busca por maior diversidade na corte, que é uma demanda constante do Brasil. Sim, eu vejo um aspecto muito positivo nessa nomeação e também ela me traz uma preocupação, eu vou explicar por quê. O aspecto positivo tem a ver com essa busca de diversidade, de pluralidade e representatividade no próprio TSE. Pelo que li, realmente é a primeira ministra, né, negra, primeira mulher negra na corte. Então, atende sim essa expectativa. Porém, temo que esta nomeação venha como uma preparação para que o próximo ministro do Supremo a ser nomeado não seja mulher, né, e não seja uma pessoa negra. Você acha que ele poderia substituir? Sim, eu estou com essa preocupação, porque, veja, nós temos excelentes quadros, né, no universo feminino, temos excelentes quadros entre pessoas negras, sejam homens, sejam mulheres, e havia essa demanda, né, de uma ministra da Suprema Corte negra, e o presidente nomeia uma jurista negra para o TSE. Eu aplaudo essa nomeação, entendo que é um passo, né, na direção. Desde que ela não seja uma substituição. Mas eu não gostaria, entende? Que quando vier a nomeação, que rapidamente teremos uma outra vaga, né? É difícil de acreditar que a ministra Rosa completará 75 anos de idade, eu realmente não me conformo. Ela é uma mulher que não, de maneira nenhuma aparenta a idade, mas ela completará, né, ainda este ano. E o presidente terá a possibilidade, na verdade, até a obrigação de nomear o próximo ou a próxima ministra do Supremo Tribunal Federal. O meu temor é que a nomeação de ontem já seja uma preparação para que a próxima vaga seja dada novamente. E aí, veja, não estou diminuindo os ministros, né? Não estou diminuindo os homens brancos, não é nada disso. Mas existe a expectativa, entende? Então eu estou sentindo que a nomeação de ontem já pode ser uma preparação para que a próxima vaga vá, por exemplo, para o ministro Messias, que é um dos que mais está aí lutando por esse espaço. Tem essa preocupação. Muito bem, inclusive um dos traços do racismo é essa substituição, né, um negro pelo outro, e também o que a gente chama de tokenismo, né, que é a prática de você colocar um negro único no espaço e assim dizer que você tem diversidade. Eu falo negro e aí a gente pode falar sobre todas as outras minorias, como pessoas trans, por exemplo. Alessandro. Primeiro, boa tarde, Lu, boa tarde, Janaína, meu querido amigo também, Álvaro Gonzaga, né, e a Samanta aí, que hoje não está aqui com a gente. Em primeiro lugar, é um aceno importante? É um aceno importante. Aceno basta? Não basta. Então, a gente precisa de política pública clara com relação a essa temática. E essa política pública, por óbvio, passa pelo reconhecimento de que o Poder Judiciário tem problemas, de que a estrutura do Poder Judiciário tem um traço característico que passa pela questão de gênero e passa pela questão racial. Basta a gente ver os concursos públicos, se a gente pensar no judiciário como um todo, as fotos desses concursos públicos onde tem aprovação de novos membros, você vê praticamente, como diz um colega meu, parece muito a Europa, né? Parece que é natural que a coisa assim seja. Até a nossa televisão parece a Europa. A Europa. E nós estamos no Brasil. Pois né? é. Quer dizer, então é um pouco assustador quando você vê isso. Então, reconhecer esse problema e pensar mais do que um aceno. O aceno tem a ver, logicamente, com a questão política. E olha, quando a gente vê o currículo da Edilene, você vê uma pessoa muito competente, que tem carreira, que tem conhecimento jurídico, talvez tivesse nome aí para estar, inclusive, no próprio Supremo Tribunal Federal, e entrou na vaga no Tribunal Superior Eleitoral. Tem muito que se comemorar, mas temos que pensar no plano das políticas públicas. Não sei, acho que essa questão de se imaginar que realmente só estou cumprindo aqui, olha, coloquei uma mulher negra, agora nós podemos fazer o que nós queremos aqui dentro, isso é um problema e que deve ser enfrentado. Não sei se vai ser isso que vai acontecer nesse caso, né? Tem um conjunto de lutas e nós temos uma ministra mulher no Supremo Tribunal Federal, essa ministra vai se aposentar e é mais do que indicado que nós tenhamos uma mulher no Supremo Tribunal Federal nessa vaga e, preferencialmente, que essa mulher seja uma mulher negra. E, por fim, que nós tenhamos uma reforma constitucional que coloque esses parâmetros de seleção e acesso de maneira mais clara
para indígenas, mulheres negras, né, e que nós tenhamos e homens negros dentro das cortes superiores do nosso país. E no futuro, por favor, já que a gente está hoje no 28 de junho, também tenhamos a população LGBTQIA+ representada também, para que a gente tenha uma tem vários, né? Agora é o que está faltando trans. Trans, é a população... Porque exato. LGBT, eu acredito, com todo respeito, que já esteja muito bem representado em todos os lugares. O que falta é pessoa trans. Também. Olha, Samantha, eu estava dando uma olhada na biografia, então, da Edilene Lobo, e vendo que ela tem algumas publicações muito importantes. E aí eu estou falando agora, foi até bom essa fala da Janaína, porque a gente tem que falar do conteúdo. Por que é tão importante diversidade? Por que isso importa nas pautas que importam para o Brasil, nas discussões do Brasil? Então, eu vi que, por exemplo, que ela tem um dos livros, só para citar um, tem outros aqui que eu dei uma olhada. Direitos Humanos, Justiça Negocial, Direitos Humanos e Estado Democrático de Direito. E aí tem um outro que ela fala de inclusão do cidadão no processo eleitoral. E essa é uma discussão pertinente para o Brasil. Bom, boa tarde, Lu, boa tarde, Alessandro, Janaína, meu querido amigo Álvaro, prazer revê-lo. Lu, claro que a indicação dela tem um efeito simbólico, benéfico, o currículo dela é um currículo bastante consistente, professora, advogada, doutora, né, atuante aí na causa dos direitos humanos, mas eu compartilho do mesmo receio que a Janaína colocou de que a indicação dela possa ser uma substituição, uma possível indicação para o Supremo Tribunal Federal. Eu vou um pouquinho mais além, né? Eu acho que o presidente perdeu a oportunidade de indicá-la para participar do julgamento da inegibilidade do Bolsonaro. Porque se a gente recordar, quem fez essa lista foi o Supremo Tribunal Federal, foi uma lista quádrupla, que tinha o Floriano Peixoto, o André Ramos Tavares, a Daniela Borges e a Edilene Lobo. O que fez o presidente? Indicou 2 homens para serem titulares da corte. O André Ramos Tavares, que tinha sido indicado pelo Bolsonaro, e o Floriano Peixoto, ambos muito próximos ao Alexandre de Moraes. Então, essa indicação da Edilene vem para como ministra substituta, mas que não vai participar de um dos principais julgamentos da corte. Então, é aquele mesmo receio que eu tenho entre uma grande diferença entre o que o presidente fala e o que o presidente faz, entre a forma e o conteúdo. E quanto ao conteúdo, a Edilene preenche todos, mas entra como ministra substituta, podendo ter a oportunidade de ter entrado como ministra titular. Mas que é um efeito simbólico, não tenha dúvidas. Temos a primeira ministra negra do TSE, claro que tem um efeito muito positivo, até porque, como colocou o Alessandro, dados do CNJ, nós só temos hoje, de mulheres negras integrando o Poder Judiciário, 6%. E o Poder Judiciário tem que representar a nossa sociedade, e isso não acontece na prática. Muito bem, eu ia te fazer uma pergunta, mas você já esclareceu na sua fala seguinte. Vou ouvir agora o Álvaro. Oi, Álvaro. Bom, boa tarde a todas e a todos. Um prazer muito grande estar com você aqui, Lu, na bancada. O Alê, um grande amigo, um querido companheiro de ideias. Samantha, uma professora, uma advogada que eu reputo aqui um grande carinho e respeito. E a Janaína também, que fez uma análise, eu achei muito interessante. Ela faz uma prospecção para o futuro. E eu queria fazer uma reflexão aqui a respeito do que é uma foto e do que é um filme. Se nós formos pegar a foto, nós vamos entender onde está o estado das coisas hoje. Cerca de 18 mil magistrados no Brasil. Desses 18 mil magistrados, cerca de 1.500 se autodeclaram negros. Apenas 11 se autodeclaram indígenas. E um déficit de 20% de vagas de magistrados no Brasil. Então, esse é o retrato. Esse filme é construído com um modelo de concurso que continua sendo o modelo de concurso e recrutamento da época do regime militar brasileiro. A gente não pode perder isso de vista. Então, o modelo de recrutamento da magistratura é adequado? É preciso existir um estudo da sociologia da administração judiciária. Eu tenho um trabalho, um curso de sociologia jurídica, em que eu faço esse tipo de análise. O que é a sociologia da administração judiciária? Qual o perfil do magistrado brasileiro? E, de fato, nós precisamos de mais mulheres, mulheres com todo tipo e todo matiz de ideologia, como o perfil de mulher neoliberal, como ontem sai uma entrevista fantástica da Nancy Fraser, que é uma grande teórica
do feminismo no mundo, em que ela fala que existe um perfil de mulher neoliberal. Precisamos de mulheres negras, precisamos de mulheres indígenas, bem como precisamos de homens negros, homens indígenas, nesses espaços que são majoritariamente ocupados por aquilo que dizem a quem os direitos humanos protegem: o homem branco, heterossexual e economicamente ativo.